Mais um episódio PodPay no ar. Pode chegar junto, pode vir conosco. Sejam todos bem-vindos. É mais uma vez um grande prazer dividir aqui esses momentos com vocês. Hoje nós vamos novamente falar sobre um dos setores que movem a nossa economia, que é o agronegócio brasileiro, que, aliás, ele é a referência no mundo inteiro. Todo mundo, mais de 160 países, lembra do agro brasileiro, porque nós exportamos para mais de 160 países no mundo inteiro. Então, nós temos não só uma commodity muito valiosa, como nós temos mão de obra, tecnologia e, olha, uma força empresarial rural extremamente grande. E hoje a gente vai falar de um assunto que também tem a ver com os serviços, ou seja, com as modalidades de serviços para o agronegócio. Até porque a gente fala muito da imobilização de capital. E você que é produtor rural sabe que não é muito legal ficar com seu patrimônio parado. Então, vamos conhecer hoje uma das modalidades que podem, quem sabe, ajudar você a produzir mais e a ter principalmente mais rentabilidade. Ô, Matheus, eu tentei resumir um pouquinho o nosso PodPay de hoje, mas eu sei que você tem mais informações a respeito e, inclusive, sobre o nosso convidado, meu amigo. Fala, Márcio. Fala, pessoal, tudo bom? Vamos lá. Hoje a gente está estreando aqui uma nova modalidade do PodPay, no qual o nosso entrevistado está comigo aqui no estúdio, em Brasília. Então, hoje a gente está com essa pegada diferente. Espero que mais vezes a gente possa ter essa integração aqui, fica bem bacana. E é isso. A gente vai trazer em pauta aqui, né, algumas temáticas, não só da parte de serviços, mas também o nosso convidado, ele é produtor rural, tem também uma fraternidade de empresários aqui em Brasília. Então, é um cara que vai trazer muita informação, já que é uma pessoa que está dentro do negócio. Então, queria cumprimentar aqui e agradecer a presença do Hernani Neto. Fala, Matheus, como é que você tá? Primeiramente, queria agradecer aqui a dupla MM, Márcio e Matheus. E é isso aí, cara. A gente vai falar um pouquinho de agronegócio, falar como a gente tá nesse mundo que tá mudando, né? O agronegócio, ele é um movimento vivo, né? Então, ele tá sempre mudando para melhorar. E o Brasil, como exporta tecnologia, exporta commodity, a gente está sempre à frente um pouquinho dos outros países em alguns pontos. Apesar de ter alguns atrasos também, né? Nem sempre é só tudo de um lado só, né? E aí, ô Hernani, eu queria que você contasse pra gente aqui, até pro pessoal que tá nos assistindo, ter uma ideia de quem é você, contar um pouco da sua trajetória, tanto no agro como também no empreendedorismo, né? Falar um pouco da fraternidade, que eu acho que é muito bacana aqui pro pessoal. Aqui, quem tá nos assistindo tem algumas empresas de pequeno, médio, e grande porte. Eu acho que poderia ser de muita valia para eles aí. Então vamos lá, cara. Meu nome é Hernani Neto, como já foi falado. Eu sou mineiro, né, de nascimento. Estou há 23 anos em Brasília. Sou engenheiro aposentado. Sou engenheiro de telecomunicações. Me aposentei porque mudei de ramo, fui para o agronegócio. Depois vim para a cidade para trabalhar com os empresários aqui na fraternidade MBAR, que é uma fraternidade que a gente trabalha conselhos mútuos, porque o pequeno e o microempresário, ele é solitário. Então, ele não tem com quem falar, não tem com quem tocar ideias e a gente ajuda ele nesse ponto. E o agronegócio, na verdade, eu meio que caí de paraquedas. Lá atrás, eu casei com a minha esposa, a Vanessa, e ela já tocava uma fazenda. E a gente foi tocar a fazenda junto e eu fui parar no agronegócio. De lá virei produtor, a gente virou produtor rural e depois a gente construiu uma empresa para terceirização de serviços para ajudar o produtor rural. E é isso. Muito legal a história, viu, Hernani? Mesmo resumida, né? Eu tenho certeza que a gente ficaria aqui talvez horas falando um pouquinho dessa história, que eu não diria nem que é uma migração, na verdade, mas talvez aí uma união de conhecimentos, né? Porque o empresário rural, ele também é um empresário de vários outros ramos de atividade. Precisa conhecer um pouquinho não só de agronomia, mas um pouco também de finanças, o mercado de commodities, e precisa fazer muitos cálculos dentro da porteira para que os números sejam favoráveis. E, aliás, pegando esse gancho, muito legal a iniciativa, né, Matheus, de você ter aí uma espécie de confraria, vamos chamar assim, para discutir assuntos, abordar temas relevantes, importantes para os pequenos e para os médios, que é a maioria, inclusive, dos produtores no nosso Brasil. Então, conta para a gente um pouquinho
focando especificamente nesse seu negócio, como é que você teve a ideia de criar, na verdade, esse tipo de demanda, que eu ainda não falei qual é, então vou deixar para você comentar, especificamente para quem produz e na hora da colheita, às vezes precisa de uma ajudinha. Cara, na verdade, o que acontece? A gente, com a nossa fazenda, não é uma fazenda muito grande e produzia uma quantidade também que não muito grande, 500 hectares. E toda vez que chegava na época da colheita, a gente sofria por não ter uma máquina própria. Então, nesse momento, observando o mercado, a gente acabou tendo a ideia de resolver o meu problema primeiro e depois resolver os problemas dos meus vizinhos ali. Então, a gente criou uma empresa, adquiriu equipamentos para fazer a terceirização de mão de obra e locação de equipamento, tá? Para colheita. Então, a gente ajudou a nossa vizinhança. Eu não mobilizei capital sozinho naquele momento, entendeu? Porque eu não ia colher só para mim e depois parar uma máquina que custa hoje, sei lá, 3 milhões de reais, 2 milhões e meio. Então, é a mobilização de capital que a gente entendeu que não valia a pena. Mas, Márcio, tem uma parada antes para a gente entender, que é o seguinte. Hoje, o agro brasileiro está entrando na terceira geração. Não sei se você entende isso, mas é o seguinte: primeiro chegou o avô, entendeu? Que fazia aquela parada empírica, o pai que aprendeu com o avô, e hoje os netos estão tocando a parada. Então, eles estão levando o agro para a profissionalização, para virar uma empresa mesmo. Então, hoje, o entendimento que mobilização de capital atrapalha o negócio está muito maior. Então, a terceirização de serviço fica muito mais tranquila hoje e está muito mais entendível. Márcio, veja só, a gente vai programa, volta programa, a gente sempre toca em alguns pontos, né? Que é justamente aquela parte organizacional e de planejamento que estão correlacionados aí com a parte de profissionalização do agronegócio. É muito bacana o Hernani trazer para a gente essa dualidade, né, de funcionalidade versus imobilização do capital, que seria a parte mais de gestão de recursos ali, que é essencial para qualquer operação econômica, né? E aí, Hernani, eu queria fazer uma pergunta até minha, assim, eu acredito que vai servir para a maioria das pessoas que estão produzindo hoje. Dentro do agro, a gente percebe que tem um crescimento muito grande de implementação de tecnologia, e isso também traz alguns equipamentos que são exclusivos para uma ou outra lavoura. Então, por exemplo, acredito que a máquina que vai colher a soja não é a mesma que colhe um algodão. Como você atua nesse segmento? É só para grãos? Tem mais de um tipo de maquinário lá? Como é que funciona? Cara, para quem está escutando a gente e tem pouca noção desse mercado, a máquina de grãos ela vai até um certo momento. Aí depois para o cara colher algodão, o cara colher café, o cara colher a espiga, que é a semente que vai para a seleção do milho, é uma máquina diferente. E tem outras máquinas para outros tipos de colheita, tá? Mas a máquina hoje que a gente usa, o equipamento que a gente usa, ele consegue colher milho, consegue colher soja, feijão, trigo, canola e mais alguns grãos desse formato, né? Então, tipo assim, então tem um leque muito grande. Até para o cara que é o proprietário, o produtor rural que tem a máquina dele, então ele consegue fazer um mix muito grande de colheita dentro da sua própria propriedade. E aí vem outras máquinas específicas para colheita de silo, que são as forrageiras. Então tem algumas máquinas ainda diferentes, mas também que são no mundo da colheita. Legal isso, Hernani. E é bem bacana você também explicar não só a diferença, né? Claro que a gente está falando nesse momento para quem não é do campo, porque o homem do campo sabe exatamente todos esses detalhes técnicos, mas é importantíssimo, na verdade, a gente levar aquilo que eu chamo de melhor insumo, que é a informação, né? E a informação correta, a informação verdadeira e de fontes seguras, né? Nada melhor do que quem trabalha nesse setor especificamente. Então, já que você resumiu, por exemplo, em que ramo de atividade, especificamente grãos, né, vocês têm atuado nesse serviço, nessa terceirização, conta um pouco do modelo de negócios, porque às vezes. Deu uma travadinha. Pequeno delay aí com o nosso companheiro Márcio. Ah, o cara tá lá nos States, né, mano? É, mano. É outra coisa. É a fibra ótica.
Ô, os meus amigos engenheiros aí da telecomunicação, resolve esse problema. Não, pra você ver, a gente sempre pensa que, pô, lá nos Estados Unidos a internet é muito melhor e É, tudo não, é. mais. Cara, vários amigos meus que moram lá falam que é oscila bastante, né? Mais do que aqui até. Cara, a tecnologia nossa aqui, cara, para telecomunicações a gente, porque o brasileiro ele é muito criativo, sacou? Então ele consegue desenvolver muita coisa para o negócio funcionar. A rede nos Estados Unidos, ela é uma rede muito antiga ainda, ela, tipo assim, quando eu era da IBM, a gente sofria com isso lá, porque tem muita rede lá de pá metálico que é antiga e tal, e, pô, isso atrapalha muito, cara. Entendeu? Tipo assim, às vezes, pô, o bairro lá que o Márcio mora, às vezes, pô, o cabeamento do prédio ou da casa dele lá é todo antigo, cara. Ah, atrapalha pra caramba. Cara, pior que eu acho que não, lá, pelas fotos que o Márcio me falou, acho que era tudo novinho, assim, e é de casa, né? Não sei. Não, mas às vezes a casa dele tá tudo beleza, o bairro Aham, ali, sacou? Mas, pô, sim. não é só Até aqui. chegar lá, Até né? chegar ali, passa por milhões de caminhos, velho. É, ó, o Márcio voltou. Tá lá nos Olha, tá States, vendo? mas passando perrengue de brasileiro. Mas eu posso tentar justificar, na verdade, que graças a Deus é uma justificativa no ramo, né, no quesito brincadeira, porque essa semana a gente acabou de passar aqui na Flórida por um furacão, né? E exatamente onde eu moro aqui, graças a Deus, houve ventos bastante fortes, chuva bastante intensa, mas muito longe, né, de onde efetivamente o epicentro do furacão acabou passando um pouco mais para o norte. Mas a justificativa da conexão não é essa não, é que o cabeamento aqui exatamente é um bairro ainda muito novo, então acaba, né, a internet que chega até a minha casa ainda tem um delay, eu diria assim, né, entre a rua e aqui acaba invariavelmente acontecendo. É aquilo que a gente sempre fala, viu, Matheus e Hernani, tecnologia é muito boa, mas ela precisa funcionar. Eu sei que eu estava fazendo uma pergunta para você e talvez o final da pergunta já para a gente resumir, é exatamente o modelo de negócio. Como é que você faz com cada. Depende muito do tipo de grão que você está colhendo, depende da área. Como é que é feita a negociação dessa prestação de serviço? Mas a gente trouxe um formato de profissionalização para esse modelo que já acontecia, né? Na verdade, o modelo de terceirização ele é antigo. Só que a gente veio com um modelo profissional, onde a gente fecha um contrato antecipado com o cliente, onde a gente negocia o preço da commodity a ser colhida com ele antes, entendeu? A gente pratica algumas coisas que o mercado vem trazendo, né? Porque a precificação por saca, por hectare e tal, mas aí isso tudo com um formato profissional, onde eu tenho um contrato, onde eu vou garantir a colheita do cara, onde eu tenho um seguro de responsabilidade civil em cima das minhas máquinas, em cima da minha máquina eu tenho seguro. Se acontecer uma fatalidade na lavoura do cara, ele não vai perder a lavoura dele, se for por causa da minha máquina. Então, tipo assim, a gente profissionalizou mesmo. Então, é contrato antecipado, negociação antecipada, e a gente segue nessa linha, tá? E por isso que eu falo, quando você parte para a geração 3 do agro, o pessoal entende que isso é bacana. Entende que ele tem um contrato, entende que o prestador dele tem um seguro que vai garantir a lavoura dele. Isso é muito importante. Coisa que lá atrás não acontecia. E ainda acontece ainda, cara. Tem muito prestador de serviço aí que o cara é autônomo, então ele necessita de ser autônomo e ele não tem esse pensamento. Mas tá tudo certo e a vida segue lentamente. Cara, muito legal. Eu sei que essa demanda da terceirização, ela está sendo muito latente nos últimos anos. Lá na nossa região, no sul de Minas, majoritariamente são médias propriedades ou pequenas. E muitas vezes, pela escala do cara, inviabiliza o maquinário. E hoje a mecanização é praticamente necessária assim, para você ser competitivo dentro do mercado. Então, a terceirização, além de ser uma solução muito boa para essa gestão de risco e também da segurança, quando você olha para o grosso, né, do produtor rural, que são os pequenos e médios, ela torna uma viabilidade econômica muito grande. Então, acredito que é uma saída muito inteligente e eficiente para o nosso agronegócio, tendo em vista que a maior parte dos nossos produtores são essas pessoas que não têm tanta escala para adquirir um equipamento de 3, 4, 5 milhões. Então, acredito que pessoas como vocês assim estão viabilizando ainda mais a nossa produção e isso dá um escoamento para o exterior, cara, gerando emprego para a galera, movimentando a economia. Então, cara, muito legal mesmo. E já
pegando esse gancho ali, principalmente da gestão de risco, eu queria saber, cara, como é que normalmente o pessoal te procura, assim? É algo mais do boca a boca, o pessoal vai na internet, como é que é essa divulgação, né, do serviço? Cara, a gente tá na internet, cara. Mas hoje, você sabe, o agro ainda é um meio tradicional. Então, o que funciona ainda é você visitar o cliente, você tá nos dias de campo, que é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil, que é aquele dia de campo onde as cooperativas da região, ou as sementeiras, ou os produtores de algum tipo de grão fazem, você tá ali em contato com o cliente, falar com o cliente, trocar aquela ideia, levar ele para conhecer o seu serviço em outra fazenda. Às vezes você está prestando serviço, você vai lá, cara, não, vou convidar um outro cliente para vir aqui entender o serviço. É o que funciona. O nosso cliente, ele está na internet, mas ele ainda é o pé atrás na hora de contratação, tipo, de contratar um serviço só pela internet sem conhecer. Então, ele quer trocar uma ideia, ele quer sentar, bater um papo, você vai lá, toma um café na fazenda do cara, entende um pouquinho e acontece. Você falou uma coisa, Matheus, vamos esclarecer aqui pro pessoal, às vezes o pessoal que já tá do agro, ele já entende isso. Mas quem é de fora, às vezes ele não entende. O que a gente fala é o seguinte, a terceirização acontece porque a gente, um fazendeiro aí, vamos supor que ele já está saindo do pequeno, do médio para o grande, aí com seus 5, 6 mil hectares para colher, ele necessita hoje, para ter velocidade, para ele fazer uma safrinha, saindo da safra para a safrinha, ele tem que ter no mínimo 3 máquinas. Se ele tem 3 máquinas, ele está mobilizando aí aproximadamente 9 a 10 milhões de reais ali nesse equipamento. Com 9 a 10 milhões de reais, cara, o cara pode, ele faz um mundo dentro da fazenda dele. Entendeu? Vocês que são os caras dos investimentos, você imagina você com 9 milhões de reais investido. Você pagaria muito mais a terceirização, que é menos de 10% do valor da sua produção ali no final da colheita. Então, tipo assim, a mobilização de capital, hoje o pessoal tá vendo muito isso. E tanto que o Brasil é cheio de grandes grupos de agronegócio, com fazendas gigantes e tal. Muitos deles já têm toda a sua frota terceirizada, desde o plantio, a colheita, a condução da lavoura com os hidropropelidos, os pulverizadores, tudo, tudo. O cara não tem nenhum equipamento. Então, tipo assim, agora tem regiões nossas que o cara tem que ter, porque infelizmente ainda não chega e não chega com velocidade lá. Então o terceirizado não chega, então o cara ainda tem equipamento. Mas assim, o que eu vejo e que o mercado traz para a gente é a terceirização vai crescer muito mais. Muito legal. O Hernani, Matheus, olha que interessante esse bate-papo e até o Hernani fazendo, né, essa observação da questão do mundo das finanças, o que é muito importante, né, Hernani, até porque a gente está vendo uma cultura, como você falou, da terceira geração, bastante diferente na hora de atuar, né, especificamente do ponto de vista financeiro. Por que eu estou falando isso? Porque saindo um pouco do agro, a gente já vê muitas pessoas, por exemplo, deixando de comprar o seu veículo. Elas, elas locam, aí faz uma locação anual, por exemplo, que também sai mais barato. Você não tem nenhum tipo de ônus com relação àquele veículo, né? Estragou, troca, quer colocar óleo, depois a loja proprietária vai fazer isso. Para trocar um pneu, ele chama também o seguro, ou seja, ele não tem compromisso mais com aquele veículo, especificamente por causa do tipo, né, da terceirização que ele está fazendo naquele momento. A gente vê essas modalidades acontecendo também, por exemplo, no ramo imobiliário. Eu conheço pessoas, não só aqui na América, mas já pessoas especificamente também no Brasil, que compram a sua casa, próprio seu apartamento e não vão morar nela, não. Eles alugam. Aí o aluguel paga o aluguel onde eles moram e ainda sobra alguma coisa. Então tá vendo como a cultura muda um pouco, né? Às vezes é só uma questão de números. Então é importante a gente fazer esse alerta para dizer que há saídas financeiras para todos. E é o que eu chamo do ganha-ganha, porque todo mundo com essas modalidades acabam ganhando de certa forma. Então eu queria que você contasse para a gente quanto tempo, Hernani, você está fazendo isso e quais são os resultados práticos lá na frente depois. Por que eu faço essa pergunta? Porque a gente sabe que o produtor rural ele volta. Se ele gosta do serviço, você vai estar na segunda colheita dele do ano, talvez na terceira, no ano que vem, e ele vai indicar para o vizinho, e aí aquele negócio vai virar, né, ainda bem, uma bola de neve. Você vem sentindo ao longo dos anos que vocês fazem esse serviço, um gráfico ascendente desse tipo de negócio? E volta à pergunta, né? Ou seja, qual é o feedback que você tem também depois do serviço realizado?
Cara, é o seguinte, o que que acontece? A gente está há quase 3 anos nesse mercado. Meu entendimento é, o cliente entendeu que vale a pena. Então, quando eu termino um serviço para ele, que a gente entrega um contrato, ele já quer renovar o contrato dele. Se eu estou saindo da safra, ele já quer fazer a safrinha. Se eu estou saindo da safrinha, ele já quer fazer a safra novamente. Por quê? Ele entendeu que é vantagem. Então, ele não tem mais aquela máquina que ele tinha ali parada e as garantias que a gente falou ali atrás, o risco que ele não tem. Ele, pô, não tem o risco de não ter um profissional para trabalhar para ele colhendo. Ele não tem o risco, pô, a lavoura está segurada, que ele já fez o seguro, mas a gente tem outro seguro em cima. A gente tem o seguro do maquinário. A minha manutenção tem que estar em dia, então minha máquina não vai ficar parada na lavoura dele. Então ele entende que vale a pena. E a gente entende que está crescendo isso. Pra você ter uma ideia, Márcio, eu não consigo sair da nossa região aqui, que é o norte de Goiás, o noroeste mineiro e o DF aqui, né? O PADEF, que é uma pequena porção aqui do DF onde se produz grãos. Então, tipo, se eu tivesse mais máquina, eu tinha mais clientes. E a gente também está crescendo aos poucos, porque eu também não quero ter um crescimento muito acelerado e perder a qualidade que eu entrego para o meu cliente. Porque eu tenho que formar minha equipe, eu tenho que ter uma equipe capacitada, não só para operar o meu maquinário, mas para atender o cliente da melhor forma. Saber escutar o cliente e fazer com que o cliente seja bem atendido. E se eu começo a crescer aceleradamente, começa a complicar. E também tem detalhe, né, cara? O mesmo equipamento de 3 milhões de reais que custa lá pro cara, custa para mim também. Então, tem esse detalhe. A minha mobilização de capital também, ela acontece. Então, a gente vai crescendo, mas é um mercado bem bacana, que está crescendo, que está ascendendo. Eu acho que vale a pena. Tem brecha para todo mundo em várias regiões do nosso país. E você tá nos Estados Unidos aí, cara, isso aí já é uma prática normal aí, cara. Se você for bater um papo com a galera aí, tem muita empresa grande de colheita aí e de plantio também, cara. Tem mesmo, tem. E o ideal, vamos chamar de mundo ideal, porque a gente, infelizmente, no Brasil ainda não tem, mas é uma luta constante, a gente há de chegar lá, Hernani e Matheus. Toda essa questão, quando a gente acaba comparando, na verdade, com outros países, né, como os Estados Unidos, onde a logística é muito eficiente, a armazenagem está do lado do trilho, que está do lado da produção, o subsídio do governo é bastante elevado, o seguro agrícola funciona, ou seja, nós temos ferramentas para fazer altas competitividades. E é por isso que briga com o Brasil, especialmente na produção aí de soja, né, para ver quem é o maior produtor de soja ciclo a ciclo, né? Ora Estados Unidos, ora Brasil. E olha que a gente está falando de um país que tem muito menos terras agricultáveis, né, produzidas do que o nosso, mas tem alta tecnologia. E a gente tem visto isso realmente fazer toda a diferença. Lado bom é que nós temos e vamos continuar sendo o celeiro do mundo, porque a gente tem muitos tipos diferentes aí de culturas e de negócios. Agora, Matheus, eu não sei se você está curioso, eu continuo curioso para saber o que a gente deu uma pincelada logo no começo da nossa conversa com o Hernani, que é sobre o que é discutido, né? Na verdade, nessas reuniões aí com os produtores para trocar ideias, como ele falou. Eu fico aqui pensando, olha, deve ter reunião, cafezinho, churrasco, comida mineira, como vocês quiserem, à vontade, assim, e dias, porque assunto é certeza que não deve faltar nessas rodadas, viu, Matheus? Não, com certeza. Já participei, já tive a possibilidade de participar de algumas. Então, assim, acaba que essas, esses temas mais técnicos aqui acabam acontecendo lá, mas, cara, a grande estrela do negócio mesmo é o conhecimento ali, conversar com o pessoal. Cara, comi torresmo. O que mais, Hernani? Já Pô, não sei fui quanto você já foi, cara. charcuteria. Foi É, dois, teve o do camarão. charcutaria, produção de camarão, Aí. tudo o Matheus já participou aí, sempre tem degustação. Na verdade, o que acontece, né? Produtor, ele tá sempre em volta de comida, tá sempre em volta de uma mesa farta, então a discussão é bacana. Mas o que é mais discutido mesmo, Marcelo, é tipo assim, a troca de ideias, de experiências práticas, né? Que a gente fala que é o MBA da vida real, que é o Master Business Administration da vida real. É onde eu sento do lado do Matheus e o Matheus vai trocar ideia e fala, cara, você pode melhorar a sua questão financeira assim, e ele, como produtor, vai escutar de outro cara e fala, cara, você produz café lá? Cara, você já tentou fazer um café consociado lá com a fruta para otimizar o seu espaço, otimizar a sua terra? Então essa é a troca da ideia da prática, entendeu? Porque o conhecimento empírico não adianta, ele impera ainda.
por mais que a gente tenha o técnico, que a gente tenha o pessoal que estudou e tudo, mas, cara, o cara que tá na prática ali fazendo, cara, ele tem muito mais experiência do que o teórico, né? Então, tipo, não tem como. Você sentou na mesa ali, vários produtores, cara, o cara vai falar da variedade que funciona na área dele, do tipo de máquina que ele usa para plantar, do que ele tá pensando em comprar, o tipo de adubo, o tipo de fertilizante. A gente teve esse problema com a guerra, fertilização, ela teve umas mudanças, né, cara? O brasileiro teve que adaptar, teve que trazer mais coisa, teve que usar os produtos nacionais, então. Mas é bacana, é isso. E uma coisa que é muito discutida aqui, que você acabou de falar, mas é a logística, cara. Pra gente, pra gente que faz terceirização e até pro produtor, a logística nossa é um pouquinho problemática. Porque pelo seguinte, quando o cara tá produzindo semente, o grão vai virar semente, ele tem uma prioridade na fila. O caminhão tem uma prioridade para descarregar lá na fila. Então ele descarrega muito mais rápido. Mas quando a gente tá colhendo um grão, uma commodity, que ela vai para o esmagamento, vai para virar ração, ou vai virar comida, que, pô, não tem essa demanda, cara, às vezes o caminhão dorme, sei lá, velho. 3, 4, 5, 6, um mês na fila, às vezes, cara. Então, tipo assim, a nossa logística, ela atrapalha tudo, na real. Então, tanto para quando a produção está finalizando, que é a entrega lá no porto ou a entrega no armazém, até no início também, quando é a entrega dos insumos, né? Do fertilizante, dos corretivos. Então, tipo assim, a nossa logística ela ainda tem esse problema. Então, depois assim, eu fica a dica aqui, para vocês poderem trazer um pessoal de logística aqui, não só da logística de transporte, mas da logística de armazenamento, para trocar ideia, para mostrar como é que é o mundo também, né? Porque é um mundo do agro, é um mundo à parte, entendeu? O cara que tem a UBS, que tem a OBG e tal, então é um mundo totalmente diferente do que a gente vive na fazenda. E é aquilo que a gente já conversou outras vezes também, né, Márcio? Essa integração de vários setores que acaba, muitas vezes, é, sendo como um empecilho ali, né? Então, é tudo aquilo que são os dois lados da mesma moeda, né? Tem soluções que vêm ali para agregar e a mesma solução gera uma outra demanda de um outro setor e aí é o efeito dominó. Então, acho que é muito interessante a gente, cara, gostei bastante aí da dica, vamos chamar alguém aqui de logística para conversar e a gente vê que o Brasil, por ser um país continental, a gente percebe essas diferenças de logística também por região, né, Hernani? Então, assim, aqui Com no certeza. Centro-Oeste é um jeito. Lá no Mato Grosso, cara, são propriedades muito maiores ali, normalmente 1.000 hectares no Mato Grosso é igual a 100 hectares aqui. É Então, complicado. vai empecilhando. Lá no Sul, E cara, aí, você né, vai de Matheus? bicicleta de um extremo ao outro. Então, assim, Verdade. muda muito. Sabe o que me lembrou também, Matheus, entrando aí, né, colocando um pouquinho de água nesse feijão, mais ainda, é que a gente sabe, e aí, Hernani, é também uma das minhas dúvidas com relação ao seu negócio, porque a gente está falando aí do custo de produção, né? O produtor sabe que o custo de produção dele tem que ser elevado cada vez mais, ainda mais num país onde a volatilidade do câmbio, onde instabilidades climáticas, onde inseguranças jurídicas, né? Pairam como nuvens negras o tempo todo no agronegócio. Tem essa questão que pesa bastante no bolso do produtor, que é o custo, né? Seja ele logístico ou o custo de produção mesmo. No seu caso, vamos pegar um custo só, por exemplo, que a gente sabe que tem um percentual bastante elevado dentro de uma atividade de colheita, por exemplo, que é o diesel. Isso fica por parte do produtor ou fica por parte da empresa terceirizada? Então, hoje a modalidade, a grande maioria dos contratos, o diesel é por conta do proprietário, do produtor ali, do cara da fazenda. É muito pouco contrato que a gente, o terceirizado, abastece a máquina ali na hora da produção. Porque eu não sei nem te dizer, mas é um padrão de mercado, tá? Isso aí já vai negociado lá atrás, quando você negocia o contrato, que o diesel, a alimentação dos profissionais, já é por conta da fazenda ali, cara, do produtor. Não, Pô, legal. bacana. Não, e é bom saber, né, Matheus? Porque a gente sabe que, assim, às vezes a rentabilidade no mundo dos negócios, né, no mundo das finanças, ela pode ser muito boa, mas se você tem um custo elevado para produzir determinadas coisas, aí o seu percentual, na verdade, de êxito, digamos assim, ele vai ficando cada vez menor. E o produtor está sempre numa margem, né, numa linha muito tênue, onde, ora, ele pode ter lucro e no mesmo minuto, quem sabe, prejuízo, né? É É. verdade.
Ô, Hernani, nesse sentido, assim, eu acho que muitos produtores também vão fazer a pergunta nessa parte de análise, né, de comparação entre o modelo de terceirização e o modelo de adquirir o seu próprio maquinário. E eu acho que isso implica diretamente no seu negócio, é a questão da durabilidade. Porque, querendo ou não, na minha visão, né, a máquina que é do proprietário, ela vai funcionar muito menos que a sua. Então você tem que ter um número de máquinas muito maior para dar essa vazão ou não, e a questão de durabilidade ali é a mesma, como é que funciona isso daí? Na verdade, como a minha máquina trabalha um pouco mais, na realidade, trabalha um pouco mais, não, ela trabalha bem mais do que a máquina do cara que é proprietário e às vezes, por exemplo, o cara que não tem irrigação, o cara que não tem o pivô ali na fazenda, então às vezes ele faz 2 safras no ano. Que é a safra, dependendo da região, uma safrinha e às vezes consegue fazer alguma coisa, uma forrageira ali, ainda colhe para guardar semente para cobrir a terra depois. O que que acontece? Eu tenho que dar mais manutenção na minha máquina, então para ela estar funcionando o tempo inteiro, a safra, a safrinha, todo o período que eu estou colhendo. Então a minha máquina ela vai ter horas a mais do que a máquina do cara. Mas o equipamento, a depreciação é igual, entendeu? Ela vai durar o mesmo tempo. Se uma máquina dura 10 anos, a minha também dura 10 anos. A diferença é que a minha máquina trabalhou em horas a mais do que a do cara. Aí volta naquela questão da mobilização. A minha máquina, ela mobiliza o capital da empresa. Só que ela trabalha o tempo inteiro. A do cara, às vezes, ela trabalha 2, 3 vezes no ano, ou uma vez por ano. E esse trabalho, dependendo do tamanho da área do cara, são 20 dias, 15 dias. Então você multiplica isso ao longo do ano, entendeu? E ainda tem essa questão. A nossa escolha de equipamento, ela é a escolha que ela vai dar economia para o fazendeiro. A gente escolheu um equipamento que ele consome menos diesel, entendeu? Ele me dá menos manutenção também. O volume de manutenção, o custo de manutenção mensal da minha máquina, do equipamento que a gente escolheu, é bem menor do que as máquinas que o pessoal costuma comprar e gostam, né? Porque no Brasil tem isso, mas o pessoal gosta, tem preferência por máquina, é igual time de futebol, tá ligado? Então, tipo assim, cada um tem a sua preferência e ele quer aquilo ali. Só que a gente, como empresário do ramo, a gente sentou e analisa custo. Então, tipo assim, eu analiso quanto que custa a minha máquina mensal, quanto custa a hora da máquina, quanto custa o operador, o tanto de diesel que ela consome, o quanto de horas que ela fica parada ou não. E tudo isso também a gente entrega um relatório para o cliente. Ah, eu fui colher na fazenda do Márcio, eu trabalhei tantas horas, minha máquina ficou parada tantas horas por causa de logística, ou por causa de manutenção, eu consumi tantos diesel de horas por diesel, por litro, entrego todo esse resultado para tu. Para você poder comparar para o próximo ano, para a próxima colheita. Às vezes tem mais de um terceirizado na área, quando as fazendas são muito grandes. Na minha empresa, tem mais 2 ou 3 empresas, ou mais 2 ou 3 terceirizados lá, autônomos, trabalhando, mais a máquina da fazenda. Então eu entrego tudo isso. Eu tenho um técnico que ele fica junto com o meu técnico operador, fazendo o relatório de perdas e danos, para poder entregar para o cara. Ainda mais quando a gente está colhendo semente, né? Que é um negócio mais complexo, tem mais peculiaridades, então a gente tem um técnico avaliando isso. Porque eu não vou deixar a minha colheita só na mão do técnico da sementeira. Porque se o cara condena uma carreta de semente do cara, é um prejuízo gigante para o produtor. Ele deixa de ganhar o bônus, o grão dele, que era uma semente bacana, virou um grão que vai valer menos, então tudo isso a gente entrega. Então não é só terceirizar, a gente tem toda uma gama de serviço em volta da terceirização. Por isso que é importante, né, Hernani, Matheus, pessoal, a gente falar aqui da inteligência agrícola, né? A gente sabe que produzir não é uma tarefa para amadores, né? Aliás, você falou na colheitadeira de preferência e tal, eu fui aqui, né, no nosso mascote, eu diria, quando a gente grava sobre as notícias do agronegócio, o Hernani, Lá aqui, tem ó, um vai passar aqui na amarelinho, tela, ó ó, lá. vai passar na tela, tá vendo aqui, ó, vai passar aqui, ó, vamos fazer de conta que ele é uma colheitadeira, tá? Mas não é. Aí ela passa para cá trabalhando, aí ela passa para cá de volta colhendo de novo. Só que assim, ela que é amarelinha, a gente sabe da empresa que tem essa cor padrão no mercado, mas nenhuma alusão, viu, gente? A marca qualquer, porque ela tá vendo? Ela não tem nenhuma marca. Agora, pegando esse gancho, Hernani, é isso que eu queria te perguntar. Essa questão específica, por exemplo, que a gente sabe que existem, né, colheitadeiras de preferência, marcas de preferência, mas o que a gente também sabe que é muito importante na hora de colher
é a regulagem. Por isso que você falou, é importante o técnico estar ali, mas é importante ter uma boa regulagem no equipamento também, né, para ele ter uma produtividade, um desempenho, digamos assim, cada vez melhor. Esse tipo de problema, se é que ele existe, você enfrenta, ou seja, eu prefiro a vermelhinha, eu prefiro a amarelinha, eu prefiro a verdinha, eu prefiro não sei o quê. Existe isso? Cara, existe, cara. E é o seguinte, na nossa região e a grande maioria do país, o pessoal tem uma preferência por duas cores, que é o Uhum. verdinho e o vermelho bordô, tá? Só que o que acontece? A gente usa também um vermelho, que é um outro vermelho que é pá do amarelinho aí. Só que a gente se especializou em regular a nossa máquina para ela entregar o melhor resultado. E muitas vezes meu técnico para no meio do campo para ajudar a regular a máquina, até do parceiro que está colhendo ali junto com a gente e até do próprio proprietário. E às vezes são coisas simples, mas o que acontece? Um pouquinho de informação e um pouquinho de estudo pode ajudar os caras. Então, às vezes, pô, você pega, o cara tá falando, pô, sua máquina tá rendendo mais que a minha. Por quê? Regulagem. Sua máquina tá entregando um grão com menos dano. Regulagem. Então, a gente especializou nessa marca que a gente usa para fazer o melhor. Por exemplo, hoje, não sei se você entende um pouquinho, Márcio, mas tem dois tipos de plataforma, né, para colher grãos. Tem a plataforma Caracol e a plataforma Draper. A plataforma Caracol, ela tá quase saindo de desuso. Tá? Tipo assim, tem ainda no mercado, você consegue comprar nova e tal, as máquinas vêm com ela, mas ela é uma plataforma que ela dá muito dano, ela estraga muito o grão. Então ela está saindo de desuso. Então a regulagem para uma plataforma dessa é diferente de uma plataforma Draper. Então, e assim, estão surgindo muito mais tecnologia, tem coisa nova chegando no mercado. Então, plataforma autotransportável, que você não precisa mais, pô, deslocar a plataforma e a máquina separada dentro da fazenda, que ela se dobra a plataforma e ela vai. Então tem muita coisa. O mercado está ficando muito tecnológico. Então, tipo assim, aquela brincadeira que o povo da cidade fala que, pô, os caras entram lá na maquininha, ligam o rádio e a bicha vai sozinha. Ela vai sozinha, mas se você não souber apertar os botões para ele sozinha, ela não vai. Então, esse é o detalhe. Então, essa questão da regulagem, ela ajuda e atrapalha. Se o cara não fizer, vai estar Claro. atrapalhado. E se fizer certinho, ela está ajudando o produtor e ajudando, porque quanto mais eu colho, melhor para a gente. Exatamente, aliás, para todo mundo. Ô, Matheus, vamos pegar o gancho aqui do Hernani, né, falando sobre essa história, né, até porque ele trabalha com máquina agrícola e a gente passou aqui uma maquinazinha agrícola amarela, sem marca, na nossa tela. Poderíamos ter passado uma vermelhinha, uma verde, outra cor. A gente aproveita aqui para você que é da agroindústria brasileira, né, especialmente aí dos insumos agrícolas, do maquinário agrícola. Se quiser entrar aqui como apoiador, patrocinador do PodPay, a gente aceita e fala com muito orgulho aqui da sua marca também nos próximos episódios. Por isso que, por enquanto, a gente não falou o nome das marcas não, né, para a gente não privilegiar nenhum nem outro, o Hernani. Mas muito legal isso que você falou, porque a gente sabe que é muito importante, né, todo o contexto quando a gente fala de agronegócio, porque eu costumo falar com as pessoas sobre o agro e aí todo mundo fala, porque o agro é tão grande, que é difícil a gente pontuar agro como uma coisa só, não tem como, né. A gente já falou aqui, por exemplo, da citricultura, certa vez aqui com o ex-ministro da Agricultura do PodPay, e ele mesmo trouxe uma informação relevante para a gente. Olha, na citricultura, cada 7 copos de laranja produzidos no mundo, aliás, de cada 10 copos produzidos no mundo, 7 são produzidos no Brasil, 70%. Então, olha como o agro é muito grande. Agora a gente está focado aqui falando, por exemplo, em grãos especificamente, né, e numa modalidade de serviço que eu diria vem crescendo. Você tocou num assunto, Hernani, assim, porque às vezes pode ter mais de um terceirizado lá e tal, junto com a máquina da fazenda. Você acha que, em números percentuais, esse tipo de negócio tem aumentado no Brasil, essa oferta, com relação à demanda especificamente, ou seja, a oferta de serviços para o agro está numa crescente? Você avalia Cara, dessa forma? na verdade, o que acontece? Se você for observar, mas está crescendo bastante. E não só nesse ramo que eu atuo, que é o ramo da colheita, mas no ramo do plantio. Tem muita empresa que faz plantio, que faz condução de lavoura. O pessoal é especialista em condução de lavoura. E aí vem a aviação agrícola, que é condução de lavoura. Vem o pessoal da pulverização por rodado também, que é condução de lavoura. Vem o pessoal da correção de solo, com os caminhões autônomos para correção de lavoura. O pessoal do drone que está chegando aí, ó, muito forte.
principalmente nas lavouras de cana, lavoura de milho, porque quando depois de uma certa altura não tem mais como entrar a máquina com rodado. Então, a terceirização ela é uma crescente que eu acho que não tem volta, tá? Não tem volta. E a gente viu isso agora nesses últimos 2 anos de sofrimento aí que a gente passou, com pandemia e tudo. Por mais que o agro não parasse, mas as indústrias pararam. Então, tipo assim, a gente, pô, no Brasil é exportador de tecnologia agro. Tem muita indústria de vários tipos de equipamento, mas parou tudo, não tinha insumo. Então, tipo assim, a gente fala aqui de máquina de 3 milhões de reais, cara, mas eu vi com os meus próprios olhos você chegar numa revenda e a máquina custar 6 milhões. Entendeu? Porque não tinha. Você entrava numa fila para esperar a máquina 1 ano e meio para ela chegar. Então, quem tinha a máquina na sua fazenda não vendeu e ainda terceirizou ainda, porque tem muito fazendeiro que ele pá, vou terceirizar também, cara. Vou aproveitar, vou colher pro meu vizinho aqui, vou fazer uma grana. Então, tipo assim, é isso, cara. Não tem volta esse mercado, cara. Eu acho que não. Você vive num país aí, cara, que isso aí é normal. É normal. Você vai pro cinturão aí, pros Corn Bell da vida aí, cara, é normal terceirização. Então, o pessoal aqui tem que ficar ligado. Até o pessoal da cidade aqui, cara, se você quer entrar no agro, estuda um pouquinho que você pode, pô, terceirizar algum tipo de serviço. Entendeu? E a gente tem muito serviço que pode ser terceirizado, cara. Cara, legal. E, Márcio, acho que o Hernani já até deu um indicativo do posicionamento dele em relação àquela nossa pergunta que a gente faz em todo episódio. Mas antes de lançá-la, eu queria entender um pouco mais para as pessoas que estão na terceirização de maquinário, quais outros segmentos da economia são diretamente, interferem diretamente para esse terceirizador, né? No caso, você, assim. Quais são os segmentos que mais você depende e que, cara, quando dá uma zica, interfere direto em você? Cara, um segmento que a gente depende muito é o segmento de serviço de mão de obra mecânico, entendeu? Hoje tem a situação, tem os caras que são especialistas e a demanda é muito grande. Como a gente está falando de agro, é o que eu sempre falo pro pessoal aqui da cidade para eles entenderem um pouquinho. Às vezes o parafuso aqui na cidade custa R$ 1, mas lá no campo ele vai custar 40, o mesmo parafuso. Porque eu tenho deslocamento, eu tenho a quilometragem, tem toda uma passagem para chegar lá. Então, uma das coisas que impacta muito é a questão, primeiro, serviço, mão de obra especializada para fazer manutenção ou para outro tipo de coisa. A parte de indústria de suplementos de peças também, equipamentos, atrapalha bastante, porque até hoje não voltou, a indústria não voltou normal, assim, de você ter, pô, chegar numa revenda, ter as peças, chegar numa loja, ter, às vezes falta, e você tem que esperar, às vezes seu equipamento precisa de uma manutenção, você vai ficar parado ali enquanto não chega. Agora a gente está no período de revisão das nossas máquinas. As máquinas estão no nosso galpão, paradas, e os mecânicos trabalhando. Ontem mesmo, um dos nossos técnicos, Hernani, a gente vai precisar comprar uma engrenagem para uma máquina que tal. Cara, não tem. Eu tive que comprar na revenda e o cara falou, Hernani, é 20 dias para vir da fábrica. E, velho, beleza, vou fazer o quê? Se eu tivesse um cliente para atender agora, eu não conseguiria atender, porque minha máquina tá parada. Então, a mão de obra e os insumos, cara, ela afeta muito, que é uma parte econômica. Já pro lado do produtor, uma coisa que afeta muito ele, cara, é o combustível. E outras coisas, mas o combustível na hora da colheita afeta muito. Porque, mesma coisa. Um litro de diesel aqui, S500, vai custar aí seus R$ 6,00, R$ 5,80, mas ele tem que chegar lá no campo. E o cara da distribuidora, cara, dependendo do tamanho do produtor, ele tem que pagar à vista, mano. Entendeu? Pro cara entregar o combustível lá pro cara. Não tem choro e nem vela. Se você não pagar à vista, o caminhão não sai com diesel pra lá. E sem diesel, acabou. Uma coisa que eu queria falar para vocês aqui, Márcio, depois vocês podem até botar uma foto, a gente fala um pouquinho de logística. O caminhão dos Estados Unidos aí, cara, ele é diferente do caminhão brasileiro, o graneleiro. O caminhão em si não, mas o cavalo não, mas o graneleiro é diferente. Então a gente tem nos Estados Unidos tem um fator. Você não vê grão caindo na estrada até ele chegar no ponto que ele vai. Aqui no Brasil, o nosso formato de caminhão, o nosso formato de carroceria ainda não é blindado igual de vocês. Então depois vocês podem pegar isso aí e mostrar pro pessoal também, que é uma parada que impacta muito, Matheus. Tipo, se o produtor vai fazer cálculo, se os caras vão fazer cálculo da perca do rodoviário aí, do grão, tem impacto. Uma coisa que eu... não, desculpa. Não, pode ir, manda bala. Uma coisa que eu queria deixar observado, mas que a gente fala aqui do agronegócio, esse agro que a gente tá falando, cara, é o agro grande, de exportação,
daquele grão que vai para o porto, que vai para os países aí afora e tal, que vira óleo, que vira semente, farelo. Mas a gente tem que falar também, cara, do agro, que é o agro pequeno aqui, ó, da agricultura familiar, que é o que a gente come, cara. Quando você senta no restaurante aqui para comer, cara, o arroz, o feijão que você tá comendo ali, a salada, o peixe, o frango, às vezes é do pequeno produtor, cara, que é a agricultura familiar que move a agricultura interna aqui. Porque se a gente fosse pegar tudo que é produzido dessa agricultura grande, que a grande maioria vai para fora, você não ia comer aqui dentro. Então tem que dar a mão para essa galera aí, cara, porque os caras são fera. E tem maquinário também terceirizado para eles, de menor porte, entendeu? Maquinário feito. O Brasil, por isso que eu falo, o Brasil é exportador de tecnologia. O cara sabe fazer um trator pequeno para essa galera. Os caras trouxeram as mini colheitadeiras da Índia e da China e adaptaram para o Brasil, porque é uma realidade diferente. Então, o lançamento ano passado de uma marca aqui no Brasil ela é uma colheitadeira pequena que ela consegue colher grão, soja, milho, feijão em pequenas propriedades, que é o cara e preço acessível. Então, tipo assim, tem que dar a mão para essa galera também, viu? A gente fala muito do agro, o agro é pop, o agro tá não sei aonde, o agro tá hypado, mas a galera que hypa o agro mesmo, o cara que vai pra feirinha, mano, vender lá no Ceasa, a vida dele não é fácil não, cara. Caramba. Muito bom. É isso aí, Hernani. Muito legal você ter falado e lembrado, inclusive, disso, exatamente porque a gente tem no Brasil essa agricultura, né, de pequeno e de médio porte, que é a maioria e que coloca na nossa mesa, né, o alimento de todo dia. A gente tem a agricultura de subsistência, né, que é aquele cara que planta aí efetivamente, né, para comer, para a família, para se alimentar, e a gente tem muito isso no Brasil interior, em todos os estados. E a gente tem também, na verdade, que lembrar que são esses os produtores, obviamente, que merecem também talvez a maior atenção, inclusive, não só com políticas públicas eficientes, que a gente sabe que nem sempre são, deveriam, mas nem sempre são eficientes, mas eu costumo dizer que se não atrapalharem, já está ajudando. O problema é que o Brasil, né, do ponto de vista de quem comanda, na verdade, as políticas públicas, sempre quer penalizar o agronegócio exatamente por enxergar sempre o grande produtor, né, com novas taxas, com taxa de exportação, com, enfim, sempre com algum tipo de valor que venha a onerar a cadeia, porque é uma cadeia que produz, mas ao mesmo tempo é uma cadeia que, como você falou, acorda cedo, né, dorme tarde, muitas vezes, né, não tem sábado e domingo, né, e acaba dedicando a sua vida e às vezes a família inteira em torno daquele negócio, daquele pequeno negócio que é o único negócio de todo mundo. E outra coisa muito bem lembrada, Hernani, é essa questão dos caminhões, porque, né, todos nós já pegamos estradas do Brasil e às vezes a gente tem que fugir, né, sair de trás de um caminhão porque você está tomando ali, né, uma chuva de soja, por exemplo, na estrada, onde vai danificar o seu carro e você fica pensando, poxa vida, olha só, quanto alimento indo embora, aquilo ali está saindo do bolso de alguém, né? E a gente sabe muito bem de quem é. Sem falar que, quando ele vai vender lá numa cooperativa, por exemplo, na hora da pesagem, todo mundo sabe disso, né? Vai ver a questão da impureza, vai ver a questão da umidade, vai colocar o preço que depende, né, de quando, do momento que o produtor vai vender. Então, assim, ó, não é uma atividade para amadores, como eu digo, mas é uma atividade para corajosos ao mesmo tempo. E graças a Deus nós temos muitos corajosos, viu, Matheus, no Brasil, que são os nossos produtores rurais. E eu sei que, devido à hora, já praticamente perto aí do nosso encerramento, Matheus, você tem uma pergunta bem importante para o nosso convidado de hoje. Cara, é isso aí. Hernani, manda pra gente. Terceirização no agronegócio brasileiro é um PodPay positivo ou um PodPay negativo e por quê? Cara, você tá perguntando para mim? Não, fora a brincadeira, não, pode ser positivo, cara. Porque é o seguinte, cara, a gente ainda é um setor novo, né? Formalizado, mas que está crescendo. E está ajudando o produtor a melhorar, porque quando eu ajudo ele economizando, ele melhora a produção dele. Então, o agro só tem a crescer com a terceirização, tanto de serviço de colheita e outros serviços que vem chegando aí da tecnologia, né? É isso. Legal. Ô, Hernani, além de ser um PodPay positivo, que a gente sabe muito bem, às vezes a gente pode pegar pontos de vista, né? Ou seja,
É importante a gente também tratar, às vezes, os nossos temas de acordo com todas as suas demandas, de acordo com todas as suas necessidades, né, com todos os seus detalhes, na verdade, que são muitos, como eu disse. E depende muito também para quem a gente fala. Eu costumo dizer que se você está falando, por exemplo, para um produtor rural, você precisa ser um pouco mais aprofundado naquele assunto, né? Porque tem determinados assuntos, determinados temas, conhecimentos que é o corriqueiro do dia a dia, ele precisa de um pouco mais. Quando você está falando para as pessoas na cidade, que eu costumo dizer que são aquelas pessoas que acham que o leite nasceu da prateleira, né, e que alimento dá em árvore, que você não precisa produzir alimentos, a gente sabe que para produzir alimentos é necessário dinheiro, é necessário recursos, é necessário, né, políticas públicas, como eu falo. Então, o nosso público, na verdade, acaba sendo o mesmo, mas com interesses, obviamente, diferentes. Do ponto de vista de tecnologia, já que a gente tocou bastante nesse assunto, né? E vamos lá, tem coisas a mais, por exemplo, o Agro 4.0, a nanotecnologia, né? Você falou dos drones, por exemplo. A gente tem visto cada vez mais ela se inserindo dentro desse setor e colaborando com a alta produtividade. Dentro desse negócio que você trabalha hoje, oferecendo os serviços que você oferece, se você tivesse que mudar alguma coisa, seja na lei, seja no trabalho, seja na oportunidade de novos entrantes, onde eu quero chegar. Por exemplo, a gente sabe que tem uma falta de mão de obra muito grande. Vou pegar o náutico, né? Já que você falou da mão de obra mecânica, por exemplo, não é diferente no mundo náutico, que a gente trata aqui também no PodPay. Brasília, por exemplo, a gente tem uma carência extremamente grande, apesar de ser a quarta frota náutica do Brasil, de mecânicos para os motores dos barcos. Boa parte tem que vir de São Paulo, por exemplo, porque não tem profissional capacitado suficiente para atender a demanda. Então, está aí, quem sabe, uma oportunidade, né, de trabalho, de negócios, seja no agro, no maquinário, seja no náutico. Né? Olha só, para você ver a questão das semelhanças. Mas a minha pergunta é com relação ao que você gostaria que fosse feito daqui para frente, para melhorar a sua atividade. Se você tivesse que mudar, e se tivesse poder para mudar alguma coisa, você mudaria? Cara, na verdade, você tocou num ponto muito importante que não só para o meu ramo, mas eu acho que o ramo do agronegócio. A formação de mão de obra, ela é muito precária. Hoje a gente tem a formação de mão de obra que a gente fala que é empírica. O cara entrou na fazenda ali como auxiliar e vai crescendo e vai aprendendo aquilo ali. A gente tem poucas instituições, a gente tem as instituições, mas a formação de mão de obra é complexa e eu acho que podia ser mais incentivada e melhorada. Porque você formar uma mão de obra aqui na cidade para trabalhar lá no campo, quando o cara chega lá, na verdade, ele não sabe nada. Porque o cara não aprendeu na prática. Então, as instituições que tem aqui, elas ainda têm, eles têm esse problema. Então, se eu pudesse mudar, eu mudaria a formação de mão de obra, entendeu? Para melhorar. Mas se eu tenho mão de obra qualificada, cara, as coisas fluem muito, porque a tecnologia ela vem avançando. A tecnologia está caminhando para o alto rendimento, para a tecnologia 4.0, para o IoT, para tudo conectado. Então, tipo assim, você vai ter máquinas daqui a pouco que não precisa de operador de forma alguma. Hoje as máquinas já operam sozinhas. O cara está ali dentro meio que de fantoche, porque ele precisa fazer uma curva, ele precisa mudar uma configuração. Mas daqui a pouco está tudo automatizado. Mas quem opera essa automação? Então, essa formação de mão de obra ela ainda está a gente está no escuro, entendeu? Tem pouca formação de mão de obra. A gente tem as instituições, tem o Senat, tem o CNA, tem os colégios federais, as escolas, mas não é aquela formação que o cara sai garantido, que eu vou ter um cara bem formado, que ele vai poder entrar numa máquina e operar ela. E lembrando, né, cara? Você pega um cara recém-formado e bota para operar um equipamento de 3 milhões de reais. E aí? Será que essa mão de obra está qualificada o suficiente? Márcio, Eis fica a aqui, eis a pergunta aí. pergunta. Tá vendo o silêncio, né? Claro que não tá, né, Matheus? Não tá, porque a gente sabe, a gente sabe que não tá. Mas eu acho que assim, ó, eu costumo dizer que é importante gostar do impossível, porque lá tem menos concorrência, né, na verdade. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que não tem nada de impossível quando a gente acredita, quando a gente quer. Simplesmente a gente precisa tomar uma atitude, sair, né, daquele ostracismo
e realmente fazer como a gente sabe fazer. Então, eu quero aqui, ao mesmo tempo, cumprimentando você, Hernani, a gente cumprimenta todos os produtores do Brasil inteiro pelas iniciativas, porque além de você ter um negócio no agro, você também é produtor rural. E a gente sabe que essa atividade realmente precisa e merece, na verdade, aplausos todos os dias, porque ela é importante desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, né? E até na hora do sono, inclusive. Tudo é água, né? Então não adianta a gente simplesmente fazer fantasias de uma atividade importante ou simplesmente falar coisas desconhecidas, porque a gente vê muito, e principalmente artistas, né, pop, e que são totalmente desinformados, causando muitas vezes fake news, falando bobagens, né, a respeito desse setor, de outros Inclusive, também, ô Márcio, só né? uma ressalva. Queria deixar aqui, ó, meus parabéns e minha saudação para os produtores de leite do nosso país, tá ligado? Que se envolveram na polêmica aí. E nego falando aí da produção de leite, não sabe nem o que é uma produção de leite, não sabe o tanto que esse pessoal sofre e trabalha bastante para ter o leite da caixinha aí para esse pessoal que fica, né, dando desinformação aí. Então, meu salve para os produtores de leite aí, que é uma outra parte do agro que a gente tem que respeitar. Lembrado, muito bem lembrado. Aliás, Hernani, eu já vi várias vezes em anos anteriores o produtor de leite tendo que colocar literalmente, às vezes, fora a sua produção, porque estava valendo menos do que água, 1 litro de leite. Produzir leite no Brasil em determinados momentos não compensou. E tem outro detalhe, já vi muitos na região sul do país deixarem a atividade por ela não ser remuneradora, por ela dar muito trabalho como todas as outras atividades, mas ela não tem esse reconhecimento. Então, muito bem lembrado que você falou, bem bacana. Matheus, o relógio está contra a gente hoje. Sempre tá, né, Márcio? O papo sempre é muito bom, a gente nem vê o tempo passar. Só queria fazer até um último comentário em relação a essa indústria do leite. Minha família já tentou algumas vezes se desenvolver nesse setor. Meu avô já pegou tudo que tinha ali dentro do refrigerador e jogou no meio do pasto, porque realmente valia menos que água, como o Márcio falou. Lá no sul de Minas, por vezes, a gente também tentou, é muito custoso, o gado é mais fraco, menos resistente, vamos dizer assim. Então, bezerro doente, tem que ter muita gente, é 24 horas por dia, todos os dias do ano, não tem férias, não tem como parar, não tem como você delegar para menos pessoas, você precisa de ter muita mão de obra ali dentro da operação. Então, de fato, as pessoas não conhecem o que é a produção leiteira, que vai também para queijo, laticínios como um todo, né? E outra coisa que as pessoas não sabem, quem não está inserido no mercado do agro, é que boa parte da produção vem de pequenos produtores. Então, as grandes firmas compram leite dos pequenos produtores e levam para as fábricas para processar tudo aquilo. Então, realmente, quando você fala da indústria leiteira, você fala de uma cadeia gigantesca e de muitas pessoas que estão no campo. Então, muito bem lembrado, Hernani. É uma dor que a gente já viveu algumas vezes, então sei bem como é que é. E diante de tudo que a gente conversou, Márcio, queria agradecer sua presença hoje. Pela primeira vez vou poder apertar a mão, ó. Você fica aí na inveja, tá? Só na vontade. Vou Mas apertar aqui, ó. Vou apertar aqui, ó. Pronto, na tela, Virtual. ó. Muito bom, isso aí. Obrigado, gente. Valeu, Hernani. Parabéns. Cara, eu que agradeço aí a oportunidade. Queria deixar aqui a ressalva seguinte. Pessoal, você que tá vendo agora PodPay, que tá escutando depois, que tá escutando no Wi-Fi, ou no Spotify, né, no radinho, compartilha, cara. É informação, cara. Informação compartilhada, ela expande. Conhecimento compartilhado é muito bacana. E agradecer aí, cara. Sucesso para vocês aí. E é um tema, são temas relevantes aqui, né? Então é isso. Tamo junto, é só o começo. Valeu, Márcio. Obrigado, Matheus. valeu, pessoal.